atacando a nascente. Quintais. O que mais gosto neles é que, por mais que se pareçam, não existem dois iguais. As fachadas, não. É com essa frase do poema que virou livro, de Guiomar Paiva, que eu começo essa entrevista com a própria Guiomar Paiva. Um prazer recebê-la nesse nosso bate-papo para Flavir. E eu começo, Guiomar, perguntando para você de onde surgiu esse encantamento, esse talento para a escrita. Como que surgiu isso? Foi na infância? Foi na adolescência? Conta pra gente como que foi. É um prazer, Renata, estar aqui para esse bate-papo nosso e agradeço muito o convite pela Academia Caxambuense de Letras, que eu faço parte, como fundadora também, ao nosso grupo literário Fonte das Letras de São Lourenço, ao grupo Prosa e Verso de Itanhandu. Agradeço muito essa participação maravilhosa na quinta-feira literária das Águas Virtuosas de Lambari, a Quinta Flavir. Mas, Renato, indo ao nosso bate-papo, eu tenho 3 coisas que eu acho muito importantes para dizer. Primeiramente, que cada ser humano tem um pedaço de divino nele. E, portanto, nós recebemos dons e talentos, né? Eu creio que recebi esse dom de ser escritora e poeta. E também agradeço muito a uma tia que morava em Itanhandu, na casa dos meus avós, que todas as noites me contava histórias lindíssimas de fada. E agradeço aos meus pais, a minha vida em Caxambu, que eu nasci em Caxambu, e eu tive uma infância muito rica de brinquedos, de quintais mesmo, né? Aquela liberdade de brincar que eu acho que toda criança precisa ter. E quarto, aliás, também, que eu esqueci de falar, das escolas que eu tive, dos professores fantásticos, que me deram liberdade de criar no momento das redações em salas de aula. Então eu fui cercada desse carinho, desse apoio, e aos poucos vieram os incentivos de fora, né? Dos colegas de turma, das colegas do curso das normalistas em Caxambu, que sempre falavam, olha, eu quero uma cópia desse poema. E isso incentiva muito. Depois vieram os concursos, os prêmios nacionais, e vocês agora valorizando o meu trabalho. Eu quero agradecer muito, muito obrigada por essa oportunidade. Guiomar, outra coisa que sempre nos seus livros me chama particularmente a atenção, a facilidade, o talento que você tem para escrever tanto para os jovens, para crianças, para adultos, para os apaixonados, para os que têm fé, para os que não têm. E para as crianças você tem uma facilidade muito grande. Você tem preferência para algum nicho ou não? E outra coisa também, você tem um momento que você para e fala, não, agora é hora de escrever. Ou apareceu a inspiração e você escreve. Olha, Renato, eu sinto tanto prazer em escrever para crianças e para adultos. Eu creio que eu comecei a escrever primeiro para adultos, como se fosse um desabafo, um diário, né? Então, quando eu escrevo para adultos, normalmente eu coloco os meus sentimentos mais profundos, né? As coisas do dia a dia que eu estou atenta. E eu escrevo para adulto quando eu coloco o meu ser interior, assim, as minhas mágoas ou profundas alegrias, paixões, né? E quando eu escrevo para criança, eu acho que eu comecei mais depois que eu tive meus filhos, porque eles perguntavam, mãe, o que você está escrevendo? E eu dizia, vocês não vão entender. Isso é poesia de gente grande. E eu comecei, foi quando eu escrevi o Giramundo, né, que é prêmio João de Barro, que eu ganhei com livro premiado em Belo Horizonte, foi quando eu lancei o meu primeiro livro para crianças. Porque para escrever para crianças não é necessariamente que ter uma linguagem boba, né? Eu acredito muito, como orientadora que eu sou, formei em pedagogia, então eu acho que a gente tem que passar
uma educação, uma formação, uma mensagem. Nem que seja, por exemplo, no livro que eu escrevi, Dona Vassoura, né? Ele é para ensinar a educação, de se colocar tudo no lixo e reciclar. Então eu escrevo para as crianças com uma alegria muito grande, porque eu acho também, além dos adultos que me reconhecem como poeta, as crianças valorizam muito a gente. Eles são muito especiais. E eu tenho, assim, uma longa trajetória de entrevistas em escolas, homenagens, teatros, desfiles de ruas, que é uma coisa bem comum para cidade menor, né? Como Caxambu, São Lourenço, assim, Cruzília, Itajubá, Pouso Alto, que tem família minha também, Baipendi. São as cidades do sul de Minas e que também sempre valorizaram muito, muito. E Minas de um modo geral. Cada escola que eu fui, eu vi a grandiosidade do trabalho dos professores em cima das minhas obras. Então eu sou realizada demais de ter esses dois estilos em mim, sabe? E eu não tenho preferência, não, eu amo os dois igualmente. Obrigada pelas perguntas. E com relação à minha inspiração, eu normalmente, quase que a maioria dos meus poemas eu escrevi à noite. Então eu acredito que à noite, no silêncio da noite, a inspiração vem mais fácil. É uma hora que você está no seu quarto e pensa e sonha, né? Então eu escrevo mais à noite. Mas com a ideia do entardecer literário, do Gustavo Expedito, da Pessoa de Varginha, eu comecei a escrever todo sábado. Foi muito bom também. Ter uma inspiração direcionada por um tema. Experimentei as duas coisas. Lendo muito dos seus livros também, nós percebemos a questão da sua fé, que é sempre presente e muito latente. Eu, como amigo particular, eu reconheço, sei muito bem disso, nós compartilhamos da mesma fé. E quero saber qual é o papel da fé na sua escrita. Como que desenvolve? Você é tocada pelo Espírito Santo, por exemplo? O que você sente quando está escrevendo, quando baixa a inspiração? E principalmente, até que ponto a fé é importante na sua escrita? Continuando a nossa entrevista, tem um ventinho frio aqui em São Lourenço. Olha, Renato, e todas as pessoas que estão me ouvindo, eu creio assim e sou apaixonada pelo Espírito Santo. Eu acho que todos os dons que ele nos envia, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então eu acredito que a inspiração para todas as artes, né, tem o Espírito Santo como nosso guia. E eu creio muito que o meu dom e a minha fé está sustentada exatamente nele. E quando vem a inspiração, eu penso, não vou escrever uma coisa feia nem tola. Eu vou escrever alguma coisa que edifica, porque essa é a minha fé. É passar para as pessoas o que há de melhor em mim, passar para as pessoas o otimismo, a esperança, ainda mais nesses momentos que nós estamos vivendo também, né? Mas independente disso, eu acho que nós temos que ser cartas para o novo mundo, como um dia a gente conversou sobre isso, que as pessoas vejam em mim a imagem de Deus. Uma coisa também que eu sei, mas pouca gente sabe, é que você teve aí um momento muito curioso com Carlos Drummond de Andrade. Conta pra gente como que foi esse contato, como que aconteceu, e também com Dorival Caymmi, não é mesmo? Então a gente fica lisonjeado de ter uma pessoa, uma amiga, uma poeta em comum que teve esses grandes contatos. E também fala pra gente sobre o prêmio APCA que você ganhou. Renato, foi realmente muito pitoresca a história. Eu tinha as crianças pequenas, ainda morava em Caxambu, e resolvi ter a ousadia, acho que eu sempre fui um pouquinho ousada mesmo, de ligar. Consegui o telefone, liguei, e quando atendeu eu falei, poderia falar com o senhor Carlos Drummond de Andrade?
Ele falou, quem quer falar? Eu falei, eu sou uma escritora, que estou começando agora e moro em Caxambu. E gostaria muito de falar com ele, se fosse possível. Ele falou, pode falar, sou eu mesmo. Bem rápido, ele sempre fala rápido, né? Aí eu falei, olha, senhor Carlos Drummond de Andrade, eu gostaria muito de lançar meu livro, que tivesse o seu prefácio, o seu comentário. Ele falou, minha filha, não sou a favor de prefácios. Prefácio é bula de remédio, leia que isso é bom. Não, não sou a favor. Eu falei, desculpa, mas eu discordo, porque um prefácio seu seria uma coisa maravilhosa para mim. Aí ele falou, minha filha, você já é conhecida? Eu falei, mais ou menos, aqui na minha cidade já tem uns jornaizinhos que saem com poemas meus. Ele falou, isso mesmo, vai divulgando o que é seu, vai colocando em jornais, vai fazendo suas apresentações, viu, minha filha? Mas você vai me desculpar, mas eu sou muito ocupado. Aí eu já estava, então, muito obrigada, Carlos, senhor Carlos Drummond, eu já tinha tirado de Andrade. Tremia, feito uma vara verde, porque a gente falar com ídolo, gente, é muito complicado, né? Mas foi essa experiência. E você me perguntou sobre a premiação, né? Que foi muito gratificante. Eu recebi um telefonema da editora Lê, que eu tenho 6 livros pela editora Lê em BH, dizendo que eu ganhei o APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. Eu ganhei com melhor autora no Brasil, com o livro Liga para Mim. E eu fui receber no Palácio das Artes, né? Memorial da América Latina, aliás, no Memorial da América Latina. E tremia. E na mesma noite que eu recebi o troféu, eu voltando para o hotel com os meus 3 filhos, não levei o menor, e eu, meu marido e os 3 filhos, eu ainda perdi o troféu, liguei para o táxi pedindo, olha, por favor, esqueci assim um ferrinho, uma coisa assim, no chão do banco do motorista. E ele, eu estou indo numa corrida ao aeroporto e devolvo em seguida. Então eu ganhei o prêmio 2 vezes numa noite, que foi muito bom. E eu tive, assim, uma alegria imensa de ganhar esse prêmio. Foi, assim, uma plateia de 2.000 pessoas e premiação de 120 setores de arte. E eu era a representante do livro infantil. Obrigada por lembrar desse prêmio, desse momento. Isso é muito emocionante, não é, minha amiga? E já caminhando para o final da nossa entrevista, eu pergunto para você, já que você tem uma facilidade em falar com as crianças, qual é a sua melhor memória da infância? O que você lembra de bom? Qual é o cheiro que você lembra quando a gente fala de infância? Qual é a sua mais antiga memória da infância e o que isso remeteu à sua escrita para as crianças? Olha, eu sou uma pessoa muito abençoada mesmo, porque eu tive pais maravilhosos, uma infância maravilhosa. E eu tenho gratas lembranças mesmo da minha infância. Foi uma infância muito livre para brincadeiras de quintais, brincadeiras de circo, de reinados, princesas, sabe? E muita brincadeira de roda, muita brincadeira de pique, esconde, porque eu sou a caçula de 5 irmãos, então eu não tive irmãos da minha idade para brincar comigo. Eu brincava com os filhos dos meus vizinhos, da dona Matilde, que era uma casa ao lado, e ela tinha 6 filhos, então eu era muito rica de amigos ali para brincar, bastante. E o circo sempre, quando vinha à minha cidade, era montado praticamente nos quintais da minha casa. E a gente, pelo incômodo do barulho, eles achavam que eles deveriam presentear a gente com permanentes. Então eu ia ao circo todo dia. E eu vivi esse mundo encantado do circo. E repeti isso vendo o Circo de Soleil, em São Paulo, que chorei demais por lembranças da infância. Então eu acho que eu fui uma criança que tive a liberdade de brincar. Isso é muito importante, muito importante. Deixem seus filhos brincarem, não deixem só nas mãos deles, assim, celular, tablet, não. As brincadeiras que deixam recordação são as brincadeiras unidas à criatividade.
E eu creio que eu vivi muito isso, tanto em Caxambu como em Itanhandu, em casa dos meus avós e da titia. Foi muito boa a nossa conversa e é com muito carinho que eu envio meu abraço para essa feira literária maravilhosa, a Flavir. E também recebo meu abraço à Academia Pós-Caldense de Letras, que eu faço parte, grupo Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte. E a mais recente novidade é que eu faço parte, fui convidada para participar da Academia Feminina Sul Mineira de Letras. São 40 escritoras escolhidas. E eu estou muito feliz e honrada com o convite. Um abraço, fica o meu carinho. Agradeço a todos que ouviram e estão atentos. E com o Renato vocês vão saber como adquirir meus livros, ou aqui em São Lourenço eu tenho um endereço fixo, que é Guilmoto Honda, no centro da cidade. Eu tenho aqui a nova edição de Quintais, que foi prêmio nacional também meu, na cidade de Varginha, pela poesia escrita e falada. Foi um concurso da poesia escrita e falada de Varginha. E eu editei o livro em seguida, aqui na gráfica Novo Mundo de São Lourenço, que é excelente. Esse também é A Magia da Transformação. Caso alguém queira, é só procurar o Renato ou procurar o endereço fixo meu aqui da Guilmoto Honda e eu envio com prazer pelos correios. Um abraço, fiquem com Deus. A feira já é um sucesso. Parabéns a toda a equipe, a organização. Nós precisamos muito de arte para viver. O que seria de nós sem a arte nessa pandemia, né? Então, fiquem com Deus. Desejo tudo de bom para todos vocês, sucesso sempre e uma caminhada brilhante. Obrigada, Renato. Eu estou aqui com um dos livros, né, que você lançou, um dos mais recentes lançamentos, tudo por enquanto. Inclusive eu que faço a contracapa, né, assino a contracapa, fiquei muito orgulhoso. E para falar também, tanto você quanto eu, quem quiser adquirir, quiser conhecer mais sobre a sua obra, pode entrar no meu Instagram, @RenatoCarneiroF, me mandar um e-mail também, renatocarneiro@hotmail.com, que nós iremos providenciar todo o material, toda a vida e obra de Guilmar Paiva, e ela também está à disposição para entrevistas, palestras e tudo mais. Então é só entrar em contato conosco. Guilmar, mais uma vez, muito obrigado por atender juntamente comigo esse pedido, né? E é uma honra estar aqui na Flavir, essa feira maravilhosa, que a gente espera que ano que vem nós estejamos aí fisicamente, mas de coração a gente já está. Muito obrigado, obrigado a toda a equipe da Flavir, parabéns pela organização e até a próxima. Oi, gente, quero dizer da minha alegria e do meu orgulho de estar aqui gravando esse vídeo para a Quinta Flavir, a convite da Academia Caxambuense de Letras, através do presidente Leandro. E para mim é uma enorme satisfação sempre poder falar daquilo que eu mais amo, da minha paixão, que é a literatura, que são os livros, e sobretudo, mais do que nunca, esse incentivo da leitura no nosso país. E eu começaria falando que a arte, a literatura também é um ato de resistência, sobretudo nesses últimos dias. Não vou entrar muito nessa questão política, mas enfim, as pessoas perguntam: você mora em tal região do país, sou do norte do Brasil, e muita gente me pergunta por que eu não faço uma literatura regional. Eu costumo dizer, minha literatura não é uma literatura regional. Eu escrevo sobre, em geral, os temas que me assombram, que são os sentimentos humanos. Os meus textos são muito dispersos, na verdade são baseados na multiplicidade da vida humana, e sempre são os mesmos temas: amor, amizade, família, solidão,
morte. Quando eu falo na morte, também estou falando na vida. E as coisas humanas ainda me intrigam muito, sobretudo a questão do tempo, que nos traz muita angústia. Estamos o tempo todo pensando nas perdas, tudo é agora, tudo já passou, e somos altamente pressionados pela sociedade, pelo chamado sucesso, que é preciso ser alto, magro, competente, rico. E a internet provoca essa vertigem, mas eu abordo no meu livro sobre não ser desse falso sucesso, né, que as pessoas vendem no Facebook, no Instagram, e aquelas receitas prontas, 10 leis do sucesso, 10 leis para ser feliz, 10 leis para como lidar com a solidão, enfim. Eu não acho que a vida tenha receitas prontas, que nem receitas de bolo. Eu acho que cada pessoa tem de viver sua vida da sua própria maneira, que aliás tem até uma frase de um grande autor que ele diz assim: existe um só sucesso, ser capaz de viver a sua vida da sua própria maneira. E eu sempre acreditei nisso. Eu acho que a gente deve viver a vida de forma ampliada, de forma larga, e isso através do quê? Através das suas experiências, através dos questionamentos. E eu abordo vários temas no meu livro. Em um desses temas, um dos grandes objetivos, aliás, do livro é trazer reflexão ao leitor, questionamento sobre a vida. Eu acho que uma vida sem questionamento é uma vida capaz de ser feliz? Sim, sem questionamentos podemos ser felizes, sem a leitura ou a literatura podemos ser felizes, mas é uma vida mais pobre. Pobre no sentido de conhecimento, de conhecer a totalidade dos sentimentos humanos e aquilo que nós temos de mais importante, né, que são os nossos sentimentos humanos. Então eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno texto do meu livro, que está no livro Cá Entre Nós, que já está na 3ª edição. E semana que vem possivelmente já está em alguns lugares do país, mas já está aberta a pré-venda. Então eu vou compartilhar com vocês um texto. Como não cometer erros? Existe a tal forma mágica? Não existe a tal forma mágica. Até mesmo com amor podemos errar. Amar significa correr o risco de poder fazer as coisas mais loucas e bonitas darem errada. O jeito é seguir em frente e não ter preconceito, pudores ou medo de ser reprovado. Ninguém está livre do erro, muito menos do julgamento. Ser feliz é aceitar que o erro faz parte da natureza humana, sem abrir mão de viver a vida como ela é. Aprenda a lidar com a pressão, o medo, a insegurança. Um dia a gente aprende a não dobrar a esquina errada, seguir o caminho certo e fugir dos atalhos. Pequenos erros podem causar grandes catástrofes. Esse texto, na verdade, é uma crônica que eu escrevi baseado num acontecimento. Eu estava voltando de Curitiba para o Pará e eu tinha 4 horas livres antes do voo e fui em busca de uma livraria e eu perguntei ao senhor onde ficava a livraria mais próxima. E ele, lembro exatamente dele dizer assim: você segue reto, vira a primeira esquina à esquerda e logo estará a livraria. Eu segui o conselho dele e o desastre aconteceu. Perdi o voo, não achei a livraria, entrei no hotel errado, enfim.
Então, em resumo, aquilo que aparentemente pode não ser um erro, é ali que pode estar escondido o grande erro. Ou também o contrário, né, o grande acerto da vida. Eu acho que é muito relativo a essas questões. O lançamento do livro Cá Entre Nós, olha só gente, esse aqui é a primeira edição do livro, saiu em 2018. Tem um comentário aqui da Cláudia Tages. A Cláudia é escritora ela é colunista do jornal Zero Hora. Aqui na orelha do livro tem o comentário do Contardo Caligares, o psicanalista falecido há pouco tempo. O Joel Pinheiro da Fonseca e o André, que é um grande roteirista também no Brasil. Então essa é a primeira edição do livro. O livro, a terceira edição, está vindo uma outra capa nova, tem textos inéditos também. Então está vindo um livro que eu estou apostando muito já. As pré-vendas já estão abertas, muitas pessoas já garantiram o seu livro. Se você quiser adquirir ou comprar o livro, você pode entrar nas minhas redes sociais, que todas estão com o mesmo nome, Kerley Carvalhedo. O site é kerleycarvalhedo.com.br. A página do Facebook também, Kerley Carvalhedo oficial. Instagram, Twitter.